para o período de 180 dias, o equivalente a R$ 798.665 por mês. Consoante consta o voto do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, folhas 15, 18 de janeiro de 2023, isto é, antes de efetivar a dispensa da licitação judicial, a Prefeitura já tinha em mãos orçamento para a realização do pregão, cuja média de preços era R$ 4.453.479,60 por 12 meses, equivalente a R$ 371.123,30 por mês. Essas informações são corroboradas pelo parecer do Ministério Público do Estado de São Paulo, folha 22, pelos documentos acostados nas folhas 4.469 e seguintes. Assim, procede a denúncia de que a dispensa de licitação número 02/2013, dispensa emergencial, decorreu por falta de planejamento do gestor, que ciente antecipadamente acerca da inconveniência na execução do contrato, ciente do parecer jurídico datado 17 de 11 de 2022, combinando pela manutenção do contrato para que se realizasse a licitação, teria sido condições para realizar o processo licitatório regular, evitando a dispensa de licitação com fundamento em contratação emergencial muito mais custosa à administração pública, com diferenças no caso concreto para mais de 74,95%, e um contrato de 113,85% em outro, em comparação ao preço que se obteria em condições normais de ampla concorrência, considerando os orçamentos existentes de 18 de janeiro de 2023. Esta diferença positiva entre a média existente de 18 de janeiro de 2023 para o pregão de 7 de 2023 e os contratos administrativos número 5657/2023, firmados no mês de fevereiro de 2023, realizado mediante simples cotejo entre os preços obtidos na pesquisa de preços para o pregão número 07/2023. Os preços pactuados na dispensa de licitação número 02/2023. Por outro lado, quanto à inexistência do dolo salientado pelo denunciado, rememoro a decisão número 347/1994 do plenário do Tribunal de Contas da União, variando que a situação de violência dada como uma emergência não pode ter se originado, pode-se ter originado, total ou parcialmente, na falta de planejamento, desídia administrativa ou má gestão dos recursos disponíveis, isto é, ela não pode ser atribuída em alguma medida a culpa ou dolo dos agentes públicos que tinha o dever de agir para prevenir a situação. No tocante à rescisão contratual com a empresa Cristo ter sido regular, conforme salientado em parecer anterior, a matéria é reservada à administração pública com base nos pressupostos fáticos e jurídicos inexistentes. Em caso, não se censura a rescisão contratual com a empresa, então prestadora de serviço. Se redeu causa, porque amparada em várias notificações expedidas, informando o descumprimento das obrigações pactuadas. O que é censurável é a inércia do gestor que, ciente antecipadamente, não adotou em tempo adequado as medidas necessárias para que a licitação tivesse ocorrido, mantendo-se inerte a tal ponto que a contratação emergencial era a única medida para atender o interesse público, e que entenderam não ser compatível com o decoro e a dignidade do corpo. Por esse motivo, a conduta omissiva do deixar de agir contemplado é grave e está devidamente comprovado, conforme documentos acima citados. Nessa toada, a cassação de mandato por quebra de decoro é um mecanismo de depuração institucional. Na medida em que a sua aplicação leva o desfasamento em relação a uma representação política, com a perda de mandato da pessoa cuja conduta não esteja à altura dos valores institucionais consagrados constitucionalmente. Logo, busca com este intuito a manutenção da imagem de alto valor e prestígio, honra e objetivo perante a sociedade. É neste caráter protetivo
institucional que reside de forma imediata o bem jurídico tutelado pelo Instituto à Moralidade Institucional. Nesse sentido, Celso de Mello declara: qualquer ato de ofensa ao decoro culmina por atingir injustamente a própria respeitabilidade institucional, residindo neste ponto a legitimidade ético-jurídica do procedimento constitucional de cassação do mandato em ordem a excluir da comunhão aqueles que, qualquer que seja, que se haja mostrado indigno do desempenho da magna função de representar o povo. MS 24.458, Distrito Federal. Relatório do ministro Celso de Mello, 18 de fevereiro de 2013. Assim, entendo que a contratação emergencial da empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar por ônibus, efetivada por meio da dispensa de licitação número 02/2023 e seus respectivos contratos emergenciais, fruto da falta de planejamento, com contratos que superam 74,95% e 113,85% do preço do mercado para uma licitação com ampla concorrência, conforme o orçamento já existente na época, não condiz com a dignidade e o decoro do cargo de chefe do Poder Executivo, violando, destarte, o inciso 10º do artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/67. Outra vertente acerca da existência ou não do sobrepreço. Faço as seguintes considerações. Primeiramente, a contratação emergencial e sobrepreço não são necessariamente ilícitos ligados entre si unicamente, isto é, não estarão necessariamente presentes de forma simultânea. É possível que haja contratação emergencial em virtude de falta de planejamento, emergência fabricada, e não haja sobrepreço, como também é possível que haja sobrepreço em um processo normal de licitação. No caso em apreço, pese o denunciante afirmar a existência de sobrepreço. Obtempera que os orçamentos existentes em 18 de janeiro de 2023 podem ser indícios, mas não suficientes para afirmar categoricamente que houve sobrepreço. Assim, objetivamente, é possível constatar a diferença positiva de 74,95% e 113,85% existentes nos contratos números 56 e 57/2023, frutos da dispensa de licitação emergencial, em relação ao preço que obteria em condições normais de ampla participação, considerando os orçamentos existentes de 18 de janeiro de 2023 para a realização de pregão. Isso porque os orçamentos existentes de 18 de janeiro de 2023 ou eram para a realização do pregão, destinados a ampla participação, com maior prazo, 12 meses para a amortização dos investimentos. No caso, a contratação emergencial tinha prazo inferior para a amortização dos investimentos, o que se pode elevar os custos conforme salientado pelo denunciado em defesa prévia. Assim, o simples cotejo entre o orçamento, os orçamentos obtidos para a realização do pregão e os preços praticados na contratação emergencial indica que a contratação emergencial foi mais onerosa do que seria uma contratação com ampla participação e em condições normais, e até poder sugerir possível sobrepreço. Entretanto, somente a outra contratação nas mesmas condições, com o mesmo prazo de amortização, poderia servir de parâmetros para afirmar com segurança a existência de sobrepreço. Nessa cena, o denunciado solicitou perícia para apurar o sobrepreço. O pedido foi deferido. Como o denunciado não foi localizado para ser intimado pessoalmente, foi publicado o edital 01 publicado de 15 de outubro de 2024, instando o denunciado a especificar o objeto da perícia e formular quesitos. Foi também facultada a apresentação de laudos e perícias. O denunciado não se manifestou e a perícia não foi realizada, de sorte que, ante a ausência de prova técnica para apurar o sobrepreço, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência prevista no inciso 57, artigo 5º da Constituição Federal, opino pela improcedência da acusação em relação ao sobrepreço.
Terceiro, conclusão. Ante o exposto, e por tudo que consta dos autos, entendo procedente a denúncia de que a contratação emergencial da empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar, efetivada por meio de dispensa de licitação número 02/2023, seus respectivos contratos emergenciais, foi fruto da falta de planejamento do gestor denunciado. Emergência fabricada que ciente antecipadamente que a empresa então contratada vinha descumprindo as cláusulas contratuais, não adotou medida em tempo hábil para realizar a licitação com ampla participação, resultando em contratos mais onerosos aos cofres municipais, com preços que superam a 74,95% e 113,85% do preço do mercado para uma licitação com ampla concorrência, conforme o cotejo realizado com orçamentos já existentes em 18 de janeiro de 2023 para a realização do pregão número 07/2023. De sorte que esta conduta deve ser reconhecida como quebra de decoro do cargo para fim de determinar a sanção de cassação do mandato denunciado, nos termos do inciso 10 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/67. Por outro lado, ante a insuficiência de provas, em especial da prova técnico-pericial, entendo que não se procede à denúncia de sobrepreço, sobretudo porque os preços contratados na dispensa da licitação 02/2023 devem ser cotejados com contratos da mesma natureza e em condições similares para se concluir acerca da existência do sobrepreço, de modo que a mera comparação com os orçamentos realizados em 18 de janeiro de 2023, cotação para o pregão número 07/2023, podem demonstrar que a dispensa emergencial foi onerosa e sugerir indícios, mas não é suficiente para comprovar a existência de sobrepreço. É o parecer. Gravado no Estado de São Paulo, 3 de dezembro de 2024. Final do bloco, relator. O denunciado ou alguns dos seus representantes se encontram presentes. Dr. Tiago Major Marcelo Chicote, em conformidade com o artigo 5º, inciso 5 do decreto 201/67, pergunta ao denunciado se há requerimento de leitura de peça do processo de apuração de infração política administrativa, número 01/2024. Falo aqui porque eu estou sem microfone. Sem requerimento. Por favor, posso ir lá? fazer outra tribuna. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, em nome de quem os demais vereadores, servidores e população presente virtual e fisicamente. Não temos requerimentos de leitura, mas temos requerimentos para apresentação processual. Em razão dos requerimentos apresentados, determino considerando a inexistência de requerimento de leitura por parte do representante denunciado, em conformidade com o artigo 5º, inciso 5 do decreto número 201/67, e diante de manifestação dos vereadores, concedo a palavra para a manifestação, prazo de 15 minutos a cada vereador. Senhor presidente, pela ordem, requerimento de manifestação. A palavra está aberta, somente a vereadora Ana Luísa por 15 minutos.
Senhor presidente, nobres colegas, hoje enfrentamos uma decisão difícil, mas imprescindível para a manutenção da ética do respeito à coisa pública. Ao analisarmos o processo em questão, que trata da fabricação de uma situação emergencial para justificar a dispensa de licitação, encontramos as evidências de improbidade administrativa, um ato que agride diretamente os princípios fundamentais que regem a administração pública. O agente público envolvido violou os princípios, pilares de moralidade, legalidade e eficiência previstos na Constituição Federal e nas leis que regem a gestão pública. A simulação de uma emergência para dispensar o processo licitatório não é apenas uma infração administrativa, mas um ataque ao povo que confiou seus recursos e sua gestão à honestidade daqueles que ocupam cargos públicos. Esse tipo de prática não pode ser relativizado. Não estamos diante de um simples erro ou um equívoco administrativo, mas diante de um ato doloso, com clara intenção de fraudar os mecanismos de controle e possibilitar contratações sem a devida competitividade. Tal conduta resulta frequentemente em prejuízos ao erário, comprometendo recursos que deveriam ser aplicados de forma eficiente e em benefício da sociedade. Mais grave ainda é o precedente que essa conduta estabelece. Se tolerarmos atos como esse, estaremos enviando uma mensagem de que a improbidade administrativa pode ser tratada com complacência. E isso, senhores e senhoras, não é aceitável para quem foi eleito ou nomeado para defender o interesse público. Esse é o meu manifesto. Manifestação da defesa. Em conformidade com o artigo 5º, inciso 5 do decreto 201/17, concedo prazo de 2 horas para o denunciado ou seu procurador produz sua defesa oral. Olá. Bom, novamente, bom dia a todos. Feitos os cumprimentos. Antes de iniciar, eu queria mostrar um ponto importante na fala da nova vereadora, que no momento que estamos após parecer final, não deveríamos de forma alguma falar de indícios. E isso é muito grave. Se estivéssemos num juízo prelibatório, num juízo, uma intelecção que pode ser, que é lá na fase da admissibilidade, aí poderíamos falar de indício de improbidade, indício de uma fabricação de emergência, etc. Após a leitura extensa do parecer final, e pretendo ser breve também para não ocupar o tempo de todo mundo, mas dentro do limite de exercer o meu direito de defesa, nós deveríamos ir para conclusões. E aqui nessa sustentação oral do plenário, nós vamos ponderar e melhorar isso, porque o relatório final, ele trata justamente de indícios, se olha friamente o procedimento, e não devemos olhar só os procedimentos, mas também as razões que levaram ao mérito da decisão administrativa, ali antes dela ser tomada e externada no papel, acerca da segurança das crianças no transporte escolar. Mas a gente vai esmiuçar isso na nossa peroração, não podia deixar de consignar, porque falar desse momento de indício é muito grave, e o que nós temos é um parecer final que conclui com uma quebra de decoro a partir de indícios, e não conclui de fato que houve o ato. Inclusive, diz expressamente que não tem sobrepreço, que não é possível concluir sobre o sobrepreço. Obrigado. Bom, vamos lá. Antes de iniciar, eu gostaria de trazer alguns dados acerca de investimentos, já que estamos falando de uma, entre aspas, fabricação de emergência, uma desorganização administrativa, mesmo que de forma judiciária. Eu gostaria de trazer alguns dados da gestão, tem uma referência de 2017 até 2024. De dívidas anteriores que foram pagas na gestão, foram 133 milhões. Dívidas entre aluguéis, CIE, CPFL, Bolsa de Estudo, dívidas com o governo do Estado, dívidas com a Fundação Educacional de
recuperava, folha de pagamento de 16, 13º de 16, FGTS, Fundeb, INSS, Previdência Municipal, medicamentos, precatórios, precatórios de requisições de pequeno valor, dívidas com a Santa Casa de Garapava, dívidas com a Sabesp e até de telefonia fixa. Mas não só. Foram pagos, desculpa, eu preciso ler nesse momento, os números me fugiriam à mente. 14 milhões, 11 milhões e 600 de dívidas de precatórios, 14 milhões do segundo mandato. Dívidas do município. No total, para a Santa Casa de Garapava, foi repassado na gestão atual dos 2 mandatos 83 milhões de recursos, enquanto todas as gestões anteriores, desde 2001, o levantamento feito da Prefeitura, repassaram 23 milhões. Então, são 59 milhões a mais de investimentos na saúde do município. Eu trago esses dados, embora fogem do escopo, mas é importante dar um plano de fundo que a gestão do prefeito que está aqui hoje no julgamento, o prefeito José Ricardo, foi uma gestão de austeridade. Uma gestão de austeridade que permite investimentos no município no longo prazo, permite entregas de uma gestão rígida para os futuros prefeitos que exercerão o mandato na cidade e para todos os cidadãos. Porque investimento no município não é investimento de gestão, investimento é investimento do usuário dos serviços públicos. Então, por isso que é importante trazê-los. Nós destacamos esses números porque essa medida de cassação ela é extrema. E nesse caso aqui de deliberação, falar de falta de planejamento, diante de um parecer final que diz que não houve prejuízo financeiro apurado no processo, não é possível dizer o prefeito está sendo cassado aqui hoje porque houve prejuízo financeiro nos cofres do município. A própria vereadora que fez uso da palavra diz que há indícios, meu Deus, a gente está em fase final do processo, como se casse alguém sem ter certeza. Estamos invertendo aqui na Câmara, se o resultado for a cassação, estamos invertendo a ordem constitucional desse país. Aqui no Brasil, em todo país democrático, se presume a inocência, a culpa ela é construída com a carga probatória de todo e qualquer processo administrativo sancionador. Então, sem a construção final dessa culpa, deliberadamente concluir por qualquer quebra de decoro, uma medida genérica e principalmente por haver uma justificativa importante do prefeito para a tomada da medida, que eu vou ler agora, que é para a proteção dos passageiros que são crianças e adolescentes, filhos dos cidadãos que nos assistem aqui presencialmente, mas online também, aqui na cidade de Garapava. O próprio parecer final lido agora, e repito com destaque desse trecho, diz que o denunciado cita de forma as fartas irregularidades existentes na execução do contrato anterior, com plena ciência das notificações realizadas e irregularidades apontadas, bem como da gravidade da situação, com risco de vida das crianças e adolescentes, frisado na folha 944 seguinte, em sentido totalmente contrário, conclui-se que, pela cassação do mandato por quebra de decoro, pois o decoro é um mecanismo de depuração institucional, na medida em que sua aplicação leva ao desfazimento da relação de representação política. Ora, como se diz que um prefeito, preocupado com as crianças e adolescentes do município, ele está quebrando o decoro, que houve uma quebra da representatividade política de um mandato outorgado legitimamente, como de todos os nobres vereadores aqui presentes e votantes. Não podemos, temos que questionar esses pontos, não podemos considerar legítimo qualquer intelecção nesse sentido. Então, diante das próprias declarações do parecer final, o que vemos aqui é o oposto de qualquer hipótese de cassação, senão nós criaríamos um paradoxo. Veja bem, me comunico não só com os vereadores, mas com a população. O prefeito, com medo, vamos supor que nós estivéssemos aqui em Garapava, um prefeito com medo de tomar decisão. Se esse prefeito fica inerte e não cumpre com o seu mandato, e não encerra o contrato, faz o contrato emergencial, repito, que não teve apurado qualquer valor de prejuízo para o erário. Estamos falando, repito, preciso fazer essa parte, não estamos falando de nenhum prejuízo ao erário, que
fez o emergencial, chamou o procedimento licitatório. Se esse prefeito, ao agir para justificar, são as justificativas dele, está no processo, está no parecer final, para proteger as crianças e adolescentes que usam o transporte público da educação, se essa pessoa negligente tivesse acontecido uma tragédia, tem relatos da testemunha de ônibus de uso de mais de 10 anos na lógica daquele contrato, um contrato mal executado. Se acontece uma tragédia, um acidente, um caminhão bate de frente com um ônibus desse sem freio, uma descida, etc. E acontece uma tragédia incomensurável para os filhos dos cidadãos de Igarapava, ele seria o quê? Ele seria caçado, evidente, ele seria caçado. E ao mesmo passo que ele vai lá, toma uma medida para impedir qualquer tragédia, em prol da população de Igarapava, dos usuários do sistema de educação daqui de Igarapava, ele também está sujeito à cassação? Ora, então vamos declarar que aqui no Brasil o gestor público não pode agir nem pelo bem nem pelo mal. E todos, eu que trabalho no direito público, todos que estão aqui presentes, servidores, são gestores dos seus gabinetes, dos seus órgãos, das suas repartições, das suas instituições, de autarquias à administração pública direta, de paraestatais filantrópicas ao poder legislativo. Então nós temos que trazer luz e realidade para o caso. É isso que está nos autos. Eu não instruí o processo, eu faço a defesa, eu me pronuncio em prol do meu cliente tecnicamente. Quem relatou o processo foi o vereador da casa, foram os próprios membros da casa, colacionando cada uma das provas do diga-se. Vou olhar um pouquinho o vídeo, senão a gente não consegue continuar, né? E diga-se, conduzir tem que ser conduzido de forma imparcial. E veja, no parecer final, nós não verificamos nenhuma hipótese concreta. O parecer final lido agora, ele é taxativo. Ele não tem um prejuízo do erário. Estamos propondo a cassação do relatório da comissão, a cassação do prefeito é favorável à cassação por simples quebra de diretor, ignorando todas as justificativas. Quem tem que agir com passionalidade no processo de cassação é o denunciante. Ele tem todo o direito de agir com parcialidade. O denunciante, ele vem à Câmara fazer o seu protocolo como cidadão, munido do seu título de eleitor, que é a garantia que o sujeito é cidadão no Brasil, previsão constitucional, ele está imbuído da vontade da cassação. Mas o tramitar do processo, a condução, colacionar as provas, e poderiam ter sido feitos. A gente poderia estar aqui hoje numa situação de X mil reais, X milhões, etc. Foi sobrepreço, foi improbidade, como a vereadora disse, que há indícios, etc. Poderíamos estar concluindo assim, mas não estamos. Qualquer decisão de cassação vai diretamente oposta a isso. Se vamos concordar com isso ou não, é outra história. Me direciono aos votantes. Se os votantes vão concordar com isso ou não, é outra história. Eu não concordo. Quem é decente a partir da leitura técnica do processo tem que votar diametralmente no sentido de ser contra ao parecer final, que foi pela cassação. Esse é o nosso motivo, mas ainda não encerrei. Vou fazer a leitura do próprio parecer final, para que fique muito claro que não são palavras que saem da minha boca. Estou aqui as pronunciando, mas elas vieram do parecer de relatoria da casa. No caso em apreço, peraí que eu tenho a distância do texto, no caso em apreço, pese o denunciante afirmar a existência de sobrepreço, obtempera que os orçamentos existentes em 18 de janeiro de 23 podem ser indícios, mas não são suficientes para afirmar categoricamente que houve sobrepreço. Por isso, com toda razão, a vereadora no uso da palavra diz que há indícios. É uma mentira dizer que houve prejuízo erário. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio parecer final. Aí, voltando ao início da minha fala, da minha exposição, a subversão do regime constitucional de presunção de culpa. Vou ler outro excerto do parecer que diz: por outro lado, ante a insuficiência de provas, ou seja, estamos
com parecer pela cassação sem provas. Se for ter uma votação de cassação e cassar, o resultado é uma cassação sem provas, lastreado no próprio parecer final da relatoria. Ante insuficiência de provas, em especial de prova técnico-pericial, entendo que não procede a denúncia de sobrepreço. Não sou eu que estou dizendo, viu, minha gente? Sobretudo porque os preços contratados na dispensa 0223 devem ser cotejados com contratos da mesma natureza e em condições similares para se concluir acerca da existência de sobrepreço, de modo que a mera comparação dos orçamentos realizados 18 de janeiro de 23, cotação do pregão 0723, podem demonstrar que a dispensa emergencial foi mais onerosa e sugerir indício, mas não é suficiente para provar a existência de sobrepreço. Muito assertivo o relator nesse ponto, pela conclusão da cassação, não. O erro que nós apontamos está corretíssimo, mas o erro que nós apontamos é incoerência. Apesar de não existir sobrepreço, apesar de não existir prova dos autos, de não ter construção da culpa do prefeito, opino pela cassação. Então é isso que precisamos combater. É isso que no uso aqui da nossa palavra, de forma muito sucinta, resumindo o processo de 7.000 páginas, mas esse é o resumo geral, porque é o que traz o parecer geral, nós expurgamos qualquer dolo ou má-fé, qualquer possibilidade no tipo subjetivo de construção de culpa do acusado, palavras não somente nossas aqui em plenário, mas também no relatório final da vereança, da relatoria da casa, e nós pedimos o arquivamento e os motivos do pedido de arquivamento. O ato, item 1, pelo ato administrativo, não ter ato administrativo e legal atribuído ao prefeito, sem nenhuma precisão disso. As circunstâncias específicas de tempo, lugar e forma não foram apuradas durante a instrução. Na denúncia, isso é um ponto. Agora, durante a instrução, deveria ter sido expurgado. A gente não deve falar de indícios ao final do processo. Vamos pegar o processo sancionador, o processo crime, que aqui é um paralelo do processo crime, que a gente está falando de direito administrativo sancionador, e em inquérito policial se diz de indício. Na denúncia do promotor já tem um mínimo de convicção quanto à construção de culpa. Se na sentença do magistrado, que aqui todos estão imbuídos nesse ímpeto, estão no ímpeto de julgar, que é tipificado na lei, já tem a construção final de culpa. O juiz não pode concluir sem prova condena. Que isso? Senão eu apelo qualquer um aqui do plenário e digo: você não tem culpa nenhuma, por isso eu te condeno. Nós não podemos ver isso aqui hoje. Isso subverte completamente a Constituição Federal de 88 e inclusive anteriores, dias passados. Então, não havendo evidências de dolo, fraude, prejuízo horário por parte do prefeito, declaração do parecer final, a única prova é uma denúncia genérica e inepta, conforme já esposado nos autos no momento oportuno do juízo pré-libatório, com parecer favorável e necessidade de sobrepreço, nós pedimos, como medida de legítima justiça, a todos os vereadores votantes o arquivamento deste processo de cassação, por não haver hipótese de cassar o prefeito com ausência de provas, dolo, culpa, construída ao longo de um processo que, me desculpe, de 7.000 páginas. 7.000, se não me falhar a memória, 7.200 e poucas páginas. Se nós não construirmos culpa em um processo de 7.200 páginas, o parecer final de ontem diz isso, ausente de provas, concluir pela cassação, é ilegalidade, é inconstitucional e subverte o regime democrático que todos nós estamos expostos e que foi construído nesse país. Muito obrigado a todos.
Concluída a defesa, em conformidade com o artigo 5º, inciso 6º, do decreto número 201/17, proceder-se às votações das infrações articuladas na denúncia. Ratificando o inciso 6º. Votação. Submeto à votação nominal as seguintes condutas. Conduta 1. A contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar, efetivada por meio de dispensa de licitação número 02/2023 e seus respectivos contratos emergenciais, foi fruto de falta de planejamento do gestor denunciado, emergência fabricada que, ciente antecipadamente de a empresa então contratada vinha descumprindo as cláusulas contratuais, não adotou medidas em tempo hábil para se realizar licitação com ampla participação, resultando em contratos mais onerosos aos cofres municipais, com preços que superam 74,95% e 113,85% do preço do mercado para uma licitação com ampla concorrência, conforme cotejo realizado com orçamentos já existentes em 18 de janeiro de 2023, para a realização do pregão número 07/2023, violando o inciso 10º do artigo 4 do Decreto-Lei número 201/2025. Projeto-Lei 201/67. Chamo nominalmente os vereadores. Ana Luísa Rico Mataco. Como vota? Eu primeiro vou esclarecer aqui, né, sobre a palavra indícios, não sei onde foi ouvida. Vereadora, somente o voto, por favor. Indício de improbidade pode estar ali na esfera apurada pelo Ministério. Aqui, o ato trata-se de infração político-administrativa e o voto é sim, não restando dúvida. Edinamara Presidizete da Costa, como vota? Procedente a denúncia, sim. Gilmar Fernandes, como vota? Desculpe, eu não fiz a pergunta. Sendo sim pela procedência ou não improcedência. Desculpe, eu não fiz a pergunta. Sim, pela procedência. Francinildo da Silva Santana, como vota? Sim, pela procedência ou não pela improcedência? Sim, pela procedência. Leandro Pereira Gassi, como vota? Sendo sim pela procedência ou não pela improcedência? Não pela improcedência. Gerolino Ferreira de Mendonça Filho, como vota? Sim pela procedência ou não pela improcedência? Não pela improcedência. Cláudio Reis Vilas Boas, como vota? Sendo sim pela procedência ou não pela improcedência? Não pela improcedência. Wagner José dos Santos, como vota? Sendo sim pela procedência ou não pela improcedência? Sim, pela procedência. Carla Adriana Mendonça, como vota? Sim pela procedência, não pela improcedência? Essa vereadora Carla Mendonça vota sim pela procedência. Rinaldo Grogov, como vota? Sim pela procedência ou não pela improcedência?
Voto sim, presidente. Carlos Roberto Rodrigues Lima, como vota? Sendo sim pela procedência ou não pela improcedência? Voto sim pela procedência. Conduta 2. Votação nominal. Houve sobrepreço na contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar, efetivada por meio de dispensa de licitação 02/2023 e seus respectivos contratos emergenciais, violando o inciso 10º do artigo 4º do Decreto-Lei número 201/67, chamo nominalmente os vereadores. Ana Luísa Rico Matar, como vota? Sendo sim pela procedência ou não pela improcedência? Não. Edinamara Presidente da Costa, como vota? Sendo sim pela procedência, não pela improcedência? Não. Gilmar Fernandes, como vota? Sendo sim pela procedência ou não pela improcedência? Não. Francinildo da Silva Santana, como vota? Sendo sim pela procedência, não pela improcedência? Não. Leandro Pereira Gasco, como vota? Sendo sim pela procedência ou não pela improcedência? Gerolino Ferreira de Mendonça Filho, como vota? Sendo sim pela procedência ou não pela improcedência? Não. Cláudio Reis Vilas Boas, como vota? Sendo sim pela procedência ou não pela improcedência? Não. Wagner José dos Santos, como vota? Sendo sim pela procedência ou não pela improcedência? Voto não. Rinaldo Grocop, como vota? Sendo sim pela procedência ou não pela improcedência? Voto não, presidente. Carlos Roberto Rodrigues Lima, como vota? Sendo sim pela procedência ou não pela improcedência? Voto não. Peço ao primeiro secretário que pergunte o voto da vereadora Carla Adriana. Carla Adriana Mendonça, como vota? Sendo sim pela procedência ou não pela improcedência? Voto não. Desculpa, vereador. Antes de dar continuidade, pergunto se algum vereador ficou sem votar. Proclamo o resultado da votação. De 8 votos. Bom dia. Antes de iniciar a sessão extraordinária da sessão de julgamento do processo de apuração de infração política administrativa número 01224, em desfavor do prefeito municipal José Ricardo Rodrigues Matar, com fundamento do Decreto-Lei número 201 de 67, solicito de acordo com o artigo 31 do Regimento Interno que o primeiro secretário faça chamar dos vereadores. Bom dia. Chamo novamente os vereadores presentes. Ana Luísa Rico Matar. Presente. Ilamara Presidente da Costa. Presente. Gilmar Fernandes. Presente. Francinildo da Silva Santana. Presente. Leandro Pereira Gasco. Presente. Presente. Gerolino Ferreira de Mendonça Filho. Presente. Cláudio Reis Vilas Boas. Presente. Wagner José dos Santos. Presente. Carla Adriana Mendonça. Presente. Rinaldo Grogov, este vereador. Carlos Roberto Rodrigues Lima. Presente. Senhor presidente, eu posso verificar nominalmente os vereadores, constato que existe quórum legal e podemos dar início aos trabalhos. Havendo
declara instalada a sessão de julgamento na presente data de 4 de 2 de 2024, às 10 horas e 5 minutos. O processo versa sobre a apuração de supostas infrações político-administrativas cometidas pelo prefeito municipal de Igarapava, José Ricardo Mendes Matar. A denúncia foi apresentada pelo cidadão Adilson Moraes Freitas e aceita em sessão pública realizada em 12 de agosto de 2024, com a instalação mediante sorteio de uma comissão processante composta por mim, vereador Gilmar Fernandes, presidente, e pelos vereadores Rinaldo Grobop, relator, e Cláudio Reis Vilas Boas, membro. A denúncia se baseia na alegação que o prefeito teria realizado contratações emergenciais de transporte escolar no ano de 2023, incorrendo em prejuízo ao erário público e sobrepreço nos contratos, a falta de planejamento do gestor e a contratação emergencial que resultou em sobrepreço de até 113,85% em um dos contratos, violando o inciso 10, artigo 4 do Decreto-Lei nº 201/67. Informo que o processo de apuração de infração política administrativa número 01/2024, objeto da presente sessão de julgamento, é público e está disponível em sistema de apoio ao processo legislativo, SAPL, com acesso público mediante a rede mundial de computadores. Informo ainda que todas as reuniões de comissão processante foram públicas, todas as audiências para oitiva de testemunhas foram públicas, as oitivas estão disponíveis na rede mundial de computadores. Informo, por fim, que todos os vereadores tiveram acesso aos documentos, tendo sido previamente encaminhado a todos os vereadores, em conformidade com o artigo 5º, inciso 5º do Decreto nº 201/67, pergunto aos vereadores se há requerimento de leitura de peça do processo de apuração de infração política administrativa. Senhor presidente, pela ordem, requeiro a leitura do parecer final da comissão processante, que consta de folhas 7.253 a 7.265. Em razão do requerimento apresentado, determino deferimento do requerimento de leitura do parecer final da comissão processante. Câmara Municipal de Igarapava, Poder Legislativo. A despeito de devidamente intimado, o denunciado optou por não encaminhar razões escritas. É o relatório. Segundo, fundamentação. As preliminares arguidas em defesa prévia foram analisadas e rechaçadas quando da emissão do parecer prévio pelo prosseguimento, folhas 3.911 a 3.942, cujos fundamentos faço remissão para afastá-las, integrando-se este parecer final à sua fundamentação. No mérito, entendo que procede a denúncia por violação ao inciso 10, artigo 4 do Decreto-Lei 201/67, isto é, que a contratação emergencial com preços significativamente superiores àqueles praticados no mercado em um processo licitatório competitivo decorreu de falta de
ciente antecipadamente acerca de intercorrências na execução do contrato. Defesa prévia, folhas 944 a 952. Ciente do parecer jurídico datado de 17 de 11 de 2022, opinando pela manutenção do contrato até que se realizasse a licitação, defesa prévia, folhas 959 a 960, teria tido condições e tempo para realizar processo licitatório regular, evitando dispensa de licitação com fundamento na contratação emergencial, muito mais custosa à administração pública, com diferenças por mais de 74,95% em um contrato de 113,85% em outro, conforme narrado na denúncia. Com efeito, verifica-se que dia 25 de março de 2024, a Prefeitura encaminha o ofício número 138/2022 à empresa Crispo, então contratada, notificando a existência de diversas irregularidades na execução do contrato, folhas 192 e seguintes. Constata-se que em 2 de agosto de 2022, o ofício número 406/2022 notifica a empresa Crispo e acerca de irregularidades observadas na fiscalização realizada nos dias 28 e 29 de julho de 2022. Constatando-se, entre outras irregularidades, pneus sem condições adequadas de uso, vidro quebrado, falta de cinto de segurança em número igual ao de lotação, folhas 209 e seguintes. No dia 13 de setembro de 2022, foi expedida a notificação número 03 por descumprimento contratual, folhas 232 e seguintes. Novamente, mas em 26 de setembro de 2022, foi lavrada a notificação número 04/2022 por descumprimento de obrigação contratual, afirmando o descumprimento do item 4.5 do anexo 1º do pregão presencial número 34/2019. Nos documentos encartados, verifique-se também que nos autos do processo administrativo do número 2960/2022 foi exarado o parecer jurídico datado 16 de novembro de 2022, opinando pela regular tramitação do projeto administrativo, a fim de rescindir unilateralmente o contrato administrativo, então vigente. Recomenda-se a aplicação das penalidades de multa, suspensão temporária para licitar e contratar com o município de Gravataí, folhas 374 e seguintes. Verifique-se outra assim, o termo de rescisão unilateral do contrato, número 13/2020, celebrado com a empresa Crispo, data de 31 de janeiro de 2023, isto é, 5 dias antes da sua extinção natural, pelo decurso do prazo, folhas 789 e 786. Observe-se, ademais, que a publicação de aviso de licitação do pregão eletrônico número 07/2023, que saiu da edição de 9 de fevereiro de 2023, do Diário Oficial do Município. Constato também parecer do Ministério Público de Contas, entendendo que a contratação emergencial decorreu da falta de planejamento, uma vez que em 23 de novembro de 2022, através do ofício número 767/2022, o prefeito foi comunicado pela diretora de Departamento de Educação, Cultura e Esporte sobre a necessidade de abertura de processo licitatório, sendo que isso ocorreu somente em 9 de fevereiro de 2023, de sorte que entre o ofício número 767 e o aviso de licitação decorreram mais de 75 dias, lapso temporal bastante longo, sobretudo, afirma considerando que a Prefeitura já tinha ciência de que a contratada já estava em descumprimento de cláusulas contratuais, ao menos desde 25 de março de 2022. Neste parecer, também assentou a medida antieconômica, já que o valor dos contratos emergenciais representará um preço superior em 74,95%, contrato número 56/2023, 113,85%, contrato número 57/2023, em relação ao valor do orçamento estimado do pregão número 07/2023, pugnado
Nacional pela procedência da representação e irregularidade da dispensa de licitação, número 02/2023, folhas 17 a 24 e 524 a 531. Outra 5. Voto do conselheiro Sidney Estanislau Peral nos autos do Tribunal de Contas 0097179893/0 pela emergência fabricada e sobrepreços, folhas 9/16, 532 a 539. Em defesa prévia do mérito, o denunciado traz preliminares que foram afastadas pelo parecer de prosseguimento, cujos motivos passam a integrar este parecer para tratar do tema, conforme salientado acima, inclusive quanto à inexistência de fatos caracterizadores da violação aos incisos 2º e 4º do artigo 4º. A defesa meritória do denunciado não afasta a improbidade relacionadas à falta de planejamento que gerou a situação emergencial para a dispensa de licitação, número 02/2023. A própria defesa prévia apresentada pelo denunciado consta que, desde 25 de abril de 2022, a empresa Crispitur já vinha sendo notificada por irregularidades na execução do contrato, conforme informado pelo próprio denunciado. Seguiram-se novas notificações de 28 de julho de 2022, 29 de julho de 2022, 19 de setembro de 2022, 23 de setembro de 2022, folhas 944. Dos documentos juntados pelo denunciado, verifica-se que a notificação de 25 de maio de 2022 pela execução irregular do contrato, então vigente, folhas 1009, a notificação de 2 de agosto de 2022 pela constatação de irregularidades, folhas 1013, e a notificação de 13 de setembro de 2022, folhas 1016, e a notificação de 30 de setembro de 2022, folhas 1106, corroborando os documentos juntados pelo denunciante. Constatam-se também 2 pareceres, sendo o primeiro datado 16 de novembro de 2022, exarado dos autos do processo administrativo, número 2960/2022, instaurado a fim de aplicar penalidade na empresa contratada Crispitur Transportes Turismos Limitada, em razão da inobservância do contrato, pugnando pela rescisão unilateral do contrato e aplicação da penalidade à contratada, folhas 1322 a 1342. O segundo parecer exarado nos autos do retrocitado processo administrativo instaurado com a finalidade retrotranscrita é datada de 17 de novembro de 2022, orientando pela manutenção do contrato até que se realizasse o novo processo licitatório, aplicando-se multa ao contratado, folhas 1345 a 1365, conforme documentos encaminhados pelo próprio denunciado, folhas 1368, em 17 de novembro de 2023. O gestor, pode denunciar, acolheu o parecer pela aplicação de multa ante a inexecução parcial do objeto firmado. As folhas 1404, o denunciado colacionou a rescisão unilateral do contrato, datado de 31 de janeiro de 2023, isto é, restando apenas 5 dias para a extinção natural do contrato, número 13/2020. As folhas 1982, manifestação do gestor do contrato nos autos do processo administrativo, número 2960/2022, culminando pelo não acolhimento da defesa da empresa Crispo e aplicação de penalidades. Mais adiante, as folhas 2090 e seguintes constatam-se planilhas de preços para a contratação emergencial, de modo às folhas 2331. Verifique-se um quadro de cotações relacionadas à contratação emergencial com encerramento em 26 de janeiro de 2023, segundo o informe. As folhas 2317, a retificação da dispensa de licitação para a contratação emergencial datada de 31 de janeiro de 2023, isto é, mesma data em que seria incidido unilateralmente no contrato anterior. Constata-se também as folhas 2508, o contrato número 56/2023, fruto da dispensa de licitação de natureza emergencial, no valor de R$ 3.895.715,90, celebrado em 1º de fevereiro de 2023,
com a empresa Viaforte Multisserviços Limitada. Adiante, as folhas 2.621, contrato número 57/2023, no valor de R$ 4.761.990, fruto da contratação emergencial, oriunda da dispensa de licitação número 02/2023, celebrado com a empresa Sercam Transporte e Serviços Limitada, em 7 de fevereiro de 2023. Em virtude da rescisão unilateral do contrato número 57/2023, conforme se verifica nos termos de rescisão unilateral do contrato acostado às folhas 2.887. Tudo a corroborar a falta de planejamento, conforme mais adiante clarificado. Nem mesmo as testemunhas de defesa afastaram a improbidade por meio de suas notícias. Com efeito, em 17/10/2024, a primeira testemunha de defesa, o Sr. Paulo Adriano Teixeira, não tinha informações a respeito do objeto da denúncia. A segunda testemunha, o Dr. Ronaldo Vieira Francisco, promotor de justiça, não compareceu. A terceira, a senhora Ilcelina Rafachini Valmoni, servidora pública municipal, informou em si que trabalhava no departamento de compras e que não tinha conhecimento das notificações, que não conhecia o parecer jurídico exarado pela Procuradoria do pelo município dos autos do processo administrativo número 2.960, elevado em 17 de novembro de 2022, que em 19 de novembro de 2022, o termo de referência não era para a contratação emergencial, e sim para pregão, e que este termo de referência foi protocolado no setor de compras em 25 de 11 de 2022, que este termo de referência não era o mesmo para a contratação emergencial, que no processo 3.872 foram enviados vários pedidos de orçamento para a licitação, começando em 28 de novembro, 6 de dezembro, 12 de dezembro, 13 de dezembro, 20 de dezembro de 2022, 3 de janeiro, 9 de janeiro de 2023, que desconhecia qualquer processo para apurar quem deu ensejo à contratação emergencial, que não conhecia a respeito de representação junto ao Ministério Público sobre os fatos apurados. A quarta testemunha, o Dr. Felipe Oliveira Torres de Paulo, em síntese, afirmou que ingressou em 12 de setembro de 2022, conhecendo dos atos anteriores somente por meio de processo 2.960, que quando solicitado o parecer, foi exarado o parecer jurídico de 17 de novembro de 2022, que teve conhecimento de notificações por irregularidades ao longo da execução contratual, e que em 25 de março de 2022 não estava no quadro de servidores, que sabe de uma notificação de setembro, quando o gestor solicitou a abertura de um processo para apurar a responsabilidade da empresa que acerca da inexecução de alguns elementos do contrato que o parecer jurídico exarado em 16 de novembro de 2022. Foi uma orientação pela manutenção do contrato. Porém, tem relatórios que o descumprimento de setembro de 2022 estava de tal monta que manter o contrato poderia comprometer a segurança dos administrados, porque a notificação de setembro, a empresa estava mantendo ônibus com mais de 10 anos de uso, quando deveriam ter até 10 anos. E a orientação paralela era dar início a um novo procedimento licitatório e que o primeiro parecer datado 16 de novembro de 2022 orientou pela rescisão. Que o segundo parecer jurídico datado 17 de novembro de 2022 foi após conversar com o departamento para tentar manter o contrato. Que após os pareceres, o departamento emite relatório que era necessário a rescisão e que desconhece a abertura de um processo para apurar quem deu ensejo à contratação emergencial, informando que o que gerou a contratação emergencial foi o descumprimento de um contrato pela empresa, que não houve apuração de responsabilidade porque deu causa ao imbróglio, foi a empresa, que houve a instalação de inquérito do Ministério Público, mas que foi arquivado, que existe a dispensa emergencial e que existe o pregão.
uma vez, paralelamente à dispensa, iniciaram o procedimento que, primeira motivação para a dispensa do descumprimento do contrato, e a proximidade das aulas, que no parecer do Ministério Público de Contas apontava o indício de sobrepreço, mas que ainda não havia a decisão na matéria, que em relação a sobrepreço é matéria técnica, com estudos para avaliar a peculiaridade da contratação. Até porque os dois contratos são diferentes. Existem as cotações para realizar as contratações, que é um dos elementos para a justificativa dos preços. Que no mês de setembro havia uma comissão com o diretor que já estava fiscalizando o contrato para a empresa ajustar a execução e, paralelamente, já havia uma comissão para ajudar a apurar e servir de base ao processo administrativo de penalização e, paralelamente a tudo isso, foi orientado a abrir uma nova licitação. Entre o início do processo 2.960 e a penalidade decorreu aproximadamente 2 meses e, salvo engano, em novembro foi encaminhado ao setor de compras para iniciar votações. A quinta testemunha, a senhora Fátima Aparecida Peça, servidora pública municipal, em síntese, afirmou que, sobre a execução contratual, cabe ao fiscal acompanhar, que teve conhecimento de várias notificações da empresa, de várias irregularidades, mas desconhece o teor das notificações, que sabe de várias notificações contra a empresa, então contrataram a questão, que dentre os motivos de descumprimento contratual foram irregularidades, que sabia do prazo final da conclusão do contrato com a empresa emprestada, independente se ela penalizada, tanto que o Departamento de Educação já estava providenciando o aditivo com ela, que ela foi consultada, mesmo sendo notificada, e que até manifestou o interesse, que há controle de prazos contratuais, que a empresa foi penalizada no final de janeiro, e sabendo que a CRISP não tinha condições de atender o contrato, e de imediato o Departamento de Educação iniciou o processo para fazer o pregão, que vai para o setor de compras, que tem o setor de trâmites com votações, que tiveram várias notificações, e que nesse período, quando a CRISP manifestou interesse por uma prorrogação, desde que continuasse com as irregularidades, a educação iniciou o processo licitatório. Foi adotado providências para a nova licitação no momento em que a empresa então contratada manifestou interesse em prorrogar o contrato em condições diversas ao contrato. Porque tem conhecimento em que, 18 de janeiro de 2023, existia votação para a contratação do meio de pregão. Que quando estava para iniciar as aulas e estava em fase interna, o Departamento de Educação solicitou dispensa emergencial para não dar tempo para realizar o pregão. Que o prazo inicial da votação do pregão se iniciou a 23 de novembro de 2022, que ainda estava em fase de votações da divisão de compras. Foi iniciada a dispensa emergencial por não haver tempo suficiente. Inúmeras empresas foram solicitadas para votação do processo emergencial, que não tinha em mãos o valor médio para a votação para o pregão, que aproximadamente era de R$4.453.000, que talvez a média foi um pouco acima, já que ao contratado abaixo da média, o prazo para a votação emergencial se iniciou de imediato em 18 de janeiro de 2023, finalizando em 27 de fevereiro de 2023, com a assinatura do contrato, que seria para 180 dias ou até a finalização do processo licitatório. Que foram mais de 20 pedidos de orçamento, que o valor médio para a contratação emergencial era de primeira R$3.895.715, que não atendeu ao pré-estabelecido termo de referência, já que não tinha ônus para disponibilização de imediato. E a segunda, de R$4.761.990, outra de R$6.492.070, outra de R$7.348.750, que a empresa não teve contrato recentemente, também foi consultada, mas não respondeu porque não atendeu o previsto no termo de referência para a dispensa. E na contratação emergencial, se negociam com as empresas, com
prática, então, como já tinha trabalhado 39 anos em outro município na área de administração, e mais quase 7 aqui, jamais deixou negociar. Mas as coisas técnicas não tem conhecimento e não conseguiu um preço melhor que a diferença de 74,95%. Foi objeto de análise. Mas, no ser emergencial, tudo foi muito rápido. Ou contratava, ou ficava aguardando por mais 3 meses, de 2 a 3 meses. Que sabe o que é? Sabe o que é sobrepreço? Que a diferença de 74,95% foi apurada como indício de sobrepreço. Tanto que se tentou negociar com a empresa, na composição de preço não houve exclusão de orçamento menor. Tinha empresa que talvez apresentaria, mas não atendia ao termo de referência. Se desconhece a abertura de processo para apurar a responsabilidade de quem teve o ensejo da contratação emergencial. Teve dispensa emergencial e antes do cumprimento dos 180 dias previstos, concluiu o pregão. Como não foi renovado o contrato, iniciou-se outro processo licitatório, com cotações, preço médio, novo edital, disputa de lanças, sendo a única alternativa à dispensa emergencial, que sobre preço, dentro do orçamento que tinha no princípio, o contratado foi menor, que comparado com outros não era sobrepreço, que foram várias retificações da contratada, que a última foi quando se viu que não tinha como prosseguir. Quando abriu um novo processo para realizar o pregão, que não sabe com a precisão quem era o gestor e o fiscal do contrato, de continuar com a empresa que poderia colocar em risco os alunos, que poderia ocorrer acidente, e comparando com os demais preços, não era sobrepreço. A sexta testemunha de defesa, o senhor Ivanildo Bezerra, residente do estado de Pernambuco, oficiou a Câmara Municipal informando desconhecer o denunciante e o denunciado e todos os fatos. Folhas 4.204. Em 25 de outubro de 2024, o Dr. Ronaldo Vieira Francisco foi ouvido por meio de videoconferência, informando desconhecer os fatos, desconhecendo também o porquê foi arrolado como testemunha. No dia 31 de 10 de 2024, o ouvido foi o senhor Marcelo Luiz Nascimento Faria, residente do estado de Minas Gerais, e afirmou conhecer o denunciado, mas não os fatos articulados na denúncia. O denunciado, embora intimado, não compareceu em nenhuma das oitivas citadas. Em relação à oitiva do senhor Pedro Miguel Carrano, residente em Portugal, senhor Márcio Vincelassi, residente dos Estados Unidos, e o deputado Luiz Felipe Baleira Tenuto, as oitivas não foram colhidas pelos motivos salientados acima no relatório deste parecer. Quanto ao depoimento do denunciado, o despeito de intimado, para tanto, não compareceu em 6 de novembro de 2024 e nem no reagendamento do dia 8 de novembro de 2024. Nessa toada, inclusive, entendo que as oitivas estão a confirmar o pleno conhecimento acerca das improbidades da execução do contrato em vigente. Estão, então, vigentes, bem como o reconhecimento da necessidade de licitar já em novembro de 2022, de sorte que a dispensa de licitação para a contratação emergencial, levada a efeito em janeiro de 2023, foi fruto de falta de planejamento do gestor. Com efeito, conforme se extrai na decisão 347/1994, plenário do Tribunal de Contas da União, acerca da caracterização de emergência, verifica-se as seguintes orientações. A. Que além da adoção da formalidade prevista no artigo 6, seu parágrafo único da Lei 8.666/93, estão pressupostos da aplicação do caso de dispensa preconizada no artigo 24, inciso 4 da mesma lei. A1. Que a situação adversa, dada como de emergência ou de calamidade pública, não se tenha originado total ou parcialmente da falta de planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos recursos disponíveis, ou seja, que ela não possa, em alguma medida, ser atribuída à culpa ou dolo do agente público que tinha o dever
ocorrência de tal situação. Assim, deve-se considerar que em 25 de março de 2022, a Prefeitura notificará a empresa então contratada e já tinha conhecimento de diversas irregularidades na execução do contrato, folhas 192 e folhas 1009, que em 2 de agosto de 2022, nova notificação por constatação de irregularidades foi expedida folhas 209 e 1013, sendo que outra em 13 de setembro de 2022, folhas 1016, bem como em 30 de setembro de 2022, folhas 1106. Obtemperas com a existência de 2 pareceres, sendo que o primeiro datado 16 de novembro de 2022, exarado nos autos do processo administrativo número 2960/2022, instaurado a fim de aplicar penalidade na empresa contratada, Cristo Transporte Turismo Limitada, em razão da inobservância do contrato, opinando pela rescisão unilateral do contrato e aplicação da penalidade à contratada, folhas 1322 a 1342. O segundo parecer exarado dos autos do retrocitado processo administrativo, instaurado com a finalidade retrotranscrita, é da data 17 de novembro de 2022, orientando pela manutenção do contrato até que se realizasse um novo processo licitatório, aplicando-se multa ao contratado, folhas 1345 a 1365. Nessa linha, é evidente que o negociado já estava ciente do reiterado descumprimento contratual, que pode ser verificado por sua manifestação, acolhendo parecer pela aplicação de multa ante a inexecução parcial do objeto firmado, folhas 1368. Os depoimentos testemunhais corroboram o conhecimento do reiterado descumprimento contratual relacionado à execução do contrato administrativo número 13/2020. Tanto que foi expedido o ofício 767/2022, datado de 23 de março de 2022, tratando da necessidade de abertura de um certame licitatório. Observa que a etapa de definição do objeto e sua especificação já estavam prontas através do termo de referência datado 19 de novembro de 2022, folhas 3.306 e 4.256. Não prospera deste modo a alegação do denunciado, que se tratam de meras conjecturas, salientando que a ausência de decisão condenatória não é em peso à apreciação do âmbito da Câmara Municipal conforme a lei popular. Inclusive, o Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo observou que entre os dias 28 de novembro de 2022 e 10 de janeiro de 2023, a Prefeitura solicitou orçamento de empresas, folhas 21. Esta informação é corroborada pelos documentos das folhas 4.316 e seguintes, atentando-se para o fato de que os orçamentos foram enviados em diversas datas, encaminhando-se em 28 de novembro de 2022, folhas 4.316/17, em 6 de dezembro de 2022, folhas 4.318, em 12 de dezembro de 2022, folhas 4.364, em 13 de dezembro de 2022, folhas 4.371, em 20 de dezembro de 2022, folhas 4.372, em 3 de janeiro de 2023, folhas 4.373, em 9 de janeiro de 2023, folhas 4.375, em 10 de janeiro de 2023, folhas 4.319. Datas compatíveis quase integralmente com a estima da senhora Milcelena Rabachini Falcone, conforme salientado acima. Conforme salientado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, seria prudente que a Prefeitura tivesse enviado todos os e-mails com pedidos de orçamentos em, no máximo, alguns dias, especialmente porque tinha conhecimento do dia do encerramento do contrato então vigente, que seria dia 5 de fevereiro de 2023. Mas não. Entre o primeiro pedido de 28 de novembro de 2022 e o último, 10 de janeiro de 2023, decorreram aproximadamente 45 dias. Assim, o aviso de licitação para o pregão número 07/2023 foi publicado somente após o lapso de 75 dias da data do citado ofício número 767, conforme narrado pelo Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, folhas 20, parecer do Ministério Público do Estado de São Paulo, corroborado
pelos documentos juntados a folhas 4.244. Logo, não prospera a alegação de que a rescisão de contrato número 13/2020, realizada em 31 de janeiro de 2023, 5 dias antes do seu encerramento natural, foi a causa para a contratação emergencial, de forma como ocorreu, ainda que o contrato com a empresa Cristo não tivesse sido rescindido unilateralmente em 31 de janeiro de 2022, considerando que finalizaria naturalmente em 5 de fevereiro de 2022, pode-se concluir que também não haveria tempo hábil para a realização de um certame licitatório em virtude da inércia. Normalmente, porque a publicação porque a publicação de aviso de licitação do pregão eletrônico 07/2023 saiu na edição de 9 de fevereiro de 2023 no Diário Oficial do Município. Assim, entendo procedente a denúncia de emergência fabricada para a dispensa de licitação no 02/2023. Não prosperam destarto as alegações defensivas que seguiu orientações técnicas, até porque, quando a situação emergencial fabricada, os técnicos certame se manifestaram pela contratação, considerando o interesse público envolvido, e que nessa altura era a solução mais plausível para não deixar os estudantes sem transporte, o que é corroborado pelos precedentes acordos número 1667/08 e 1022/13, transcritos pelo denunciado em sede de defesa prévia. O fato, portanto, não é opinião técnica e acerca da efetivação da contratação emergencial, e sim da desídia do gestor que deixou chegar a tal ponto que somente uma contratação emergencial poderia resolver a questão. Inclusive, o denunciado cita de forma farta as irregularidades inexistentes na execução do contrato anterior. Compreende a ciência das notificações realizadas, irregularidades apontadas, bem como da gravidade da situação, com o risco de vida das crianças e adolescentes, frises, folhas 944 e seguintes. Deixou, contudo, chegar em 31 de janeiro de 2023, isto é, faltando 5 dias para a extinção natural do contrato para rescindir unilateralmente e, diante da necessidade de contratação premente, realizar dispensa com fundamento em emergência. Inclusive, ciente que não era interesse da administração a prorrogação contratual e que a prorrogação é mera faculdade da administração, conforme aventado em defesa prévia, deveria ter tido mais presteza para realizar o certame, evitando adotar medidas na tentativa de justificar a situação emergencial para dispensar a licitação ante a previsibilidade do termo final do contrato. A inércia gerou uma situação emergencial, então foi dispensada a licitação com o objetivo de manter o serviço público essencial. A situação ficou mais delicada porque a contratação emergencial decorrente da falta de planejamento do gestor resultou em contratos significativamente mais caros do que se teria obtido em condições normais de ampla participação. Com efeito, o contrato administrativo número 56/2023, folha 2508, fruto da dispensa da licitação de natureza emergencial, foi firmado no valor de R$ 3.895.715,90 para o período de 180 dias, equivalente a R$ 649.285,98 por mês. Na sequência, em virtude da rescisão unilateral do contrato administrativo número 56/2023, conforme se verifica no termo da rescisão unilateral, acostado às folhas 2.887, foi celebrado o contrato número 57/2023 no valor de R$ 4.761.990 e 3 contratos da conduta. A contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviço de transporte escolar, efetivada por meio de dispensa de licitação número 02/2023 e seus respectivos contratos emergenciais, foi fruto de falta de planejamento do gestor. Emergência fabricada que, ciente antecipadamente que a empresa então contratada vinha descumprindo as condutas contratuais,
não adotou medidas em tempo hábil para se realizar licitação com ampla participação, resultando em contratos mais onerosos aos cofres municipais, com preços que superam 74,95% e 113,85% do preço de mercado para uma licitação com ampla concorrência, conforme o conteúdo realizado com orçamentos já existentes em 18 de janeiro de 2023 para a realização do pregão número 07/2023, violando o inciso 10, artigo 4º do Decreto-Lei número 201/67. Proclamo o resultado da votação de 11 votos contrário da conduta. Houve sobrepreço na contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviço de transporte escolar, efetivada por meio de expediente de licitação número 02/2023 e seus respectivos contratos emergenciais, violando o inciso 10, artigo 4º do Decreto de Lei número 201/67. Declaro que a denúncia foi procedente, improcedente, entre aspas. Vou só fazer uma ratificação. Declaro que a denúncia foi procedente em relação à contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviço de transporte escolar, efetivada por meio da dispensa de licitação número 02/2023 e seus respectivos contratos emergenciais. Foi fruto de falta de planejamento do gestor. Emergência fabricada que, ciente antecipadamente que a empresa então contratada vinha descumprindo as cláusulas contratuais, não adotou medidas em tempo hábil para se realizar licitação com ampla participação, resultando em contratos mais onerosos aos cofres municipais, com preços que superam 74,95% e 113,85% do preço de mercado para uma licitação com ampla concorrência, conforme o cortejo realizado com orçamento já existente em 18 de janeiro de 2023, para a realização do pregão número 07/2023, violando o inciso 10, artigo 4º do Decreto-Lei número 201/67. Em relação à presente conduta, efetivada a cassação do mandato do prefeito José Ricardo Rodrigues Matar, pela prática de infração político-administrativa previsto no artigo 4º, inciso 10 do Decreto-Lei número 201/67 e conforme previsto no artigo 5º, número 4 do Decreto-Lei de 2001/67. Declaro que a denúncia foi Agora eu vou suspender a sessão por 15 minutos para que seja expedido o decreto. Vou fazer mais uma retificação. Pela prática de infração político-administrativa prevista no artigo 4º, inciso 10 do decreto número 201/67 e conforme previsto no artigo 5º, 6º do Decreto-Lei número 201/67. A sessão está suspensa por 15 minutos para que seja expedido o decreto. Dando reinício a título de transparência, declaro que a denúncia foi procedente em relação à contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviço de transporte escolar, efetivada por meio de expediente de licitação número 02/2023 e seus respectivos contratos emergenciais. Foi fruto de falta de planejamento do gestor. Emergência fabricada que, ciente antecipadamente que não adotou medidas em tempo hábil para se realizar licitação com ampla participação, resultando em contratos mais onerosos aos cofres municipais,
com preços que superam 74,95% e 113,85% do preço de mercado para uma licitação com ampla concorrência, conforme cortejo realizado com orçamento já existentes em 18 de janeiro de 2023 para a realização do pregão número 07/2023, violando o inciso 10, artigo 4º do Decreto de Lei número 201/67. Efetivada a cassação do mandato do prefeito José Ricardo Rodrigues Matar, pela prática de infração política administrativa, prevista no artigo 4º, inciso 10, do Decreto 201/67, conforme previsto no artigo 5º, inciso 6, de Decreto-Lei número 201/67. Declaro que a denúncia foi improcedente em relação sobre o preço na contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviço de transporte escolar, efetivada por meio de licitação número 02/2023 e seus respectivos contratos emergenciais, violando o inciso 10 do artigo 4º do Decreto-Lei número 201/67, sendo arquivada em relação à presente conduta, efetivada a cassação do mandado do prefeito José Ricardo Matar pela prática de infração pública administrativa prevista no artigo 4º, inciso 10 do Decreto-Lei número 201/67 e conforme previsto no artigo 5º, inciso 6º, inciso 6 do Decreto-Lei número 201/67. Em virtude da procedência, fica expedido o decreto legislativo de cassação do mandato do prefeito senhor José Ricardo Rodrigues Matar, conforme o artigo 5º, inciso 6 do decreto número 201/67 e a comunicação à Justiça Eleitoral do resultado. Peço ao primeiro secretário que expeda a leitura do decreto legislativo. Decreto Legislativo número 10/2024. Dispõe sobre a cassação do mandato do prefeito municipal de Garapava por infração ao disposto no inciso 10 do artigo 4º do Decreto-Lei número 201 de 27 de fevereiro de 1967. A Câmara Municipal de Garapava, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em conformidade com o artigo 65 do parágrafo 1 da Lei Orgânica Municipal, artigo 144, parágrafo 1º, inciso 7 do artigo 229, do parágrafo único do Regimento Interno da Câmara Municipal de Garapava. Considerando que na sessão de julgamento previamente agendada, publicamente realizada em 4 de dezembro de 2024, por 8 votos nominais contra 3, a denúncia foi julgada procedente em relação à falta de planejamento que resultou a contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviço de transporte escolar, efetivada por meio da dispensa de licitação número 02/2023 e seus respectivos contratos emergenciais, emergência fabricada, que, ciente antecipadamente que a empresa então contratada vinha descumprindo as cláusulas contratuais, não adotou medidas de tempo hábil para realizar a licitação com ampla participação, resultando em contratos mais onerosos aos cofres municipais, com preços que superam 74,95% e 113,85% do preço de mercado para uma licitação com ampla concorrência, conforme o cortejo realizado com orçamentos já existentes em 18 de janeiro de 2023 para a realização do pregão número 07/2023. Conduta reconhecida como quebra de decoro do cargo para, por fim, se determinar a sanção de cassação do mandato do denunciado, nos termos do inciso 10, artigo 4 do Decreto-Lei número 201/67. Considerando que por 11 votos a denúncia foi julgada improcedente em relação à existência de sobrepreço, sobretudo porque os preços contratados na dispensa de licitação 02/2023 devem ser cotejados em contratos da mesma natureza e em condições similares para se concluir acerca da existência de sobrepreço, de modo que a mera comparação com os orçamentos realizados em 18 de janeiro de 2023, a cotação para o pregão número 07/2023, podem demonstrar a
a dispensa emergencial, que foi mais onerosa e sugerido indício, mas não é suficiente para comprovar a existência de sobrepreço, considerando que foram observados princípios constitucionais e contraditórios e ampla defesa, considerando o dispositivo do inciso 6º no artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67. Decreto. Artigo 1º. Fica cassado o mandato do prefeito municipal de Garapava, senhor José Ricardo Rodrigues Machado, por infração ao artigo 4º, inciso 10º do Decreto-Lei nº 201/67, apurada do processo de infração político-administrativa do 01/2024, ficando declarado vago o respectivo cargo. Artigo 2º. Em virtude da vacância declarada do artigo anterior, o vice-prefeito do município será comunicado para assumir o cargo de prefeito municipal imediatamente, conforme o disposto no artigo 54 da Lei Orgânica do município, observando-se a formalização do termo de posse perante a Câmara Municipal. Artigo 3º. Essa decisão será comunicada, primeiro, à Justiça Eleitoral para as providências cabíveis, segundo, ao Ministério Público para conhecimento e eventuais medidas pertinentes, terceiro, ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, e datado a 4 de dezembro de 2024. Carlos Roberto Rodrigues Lima, vereador e presidente da Câmara Municipal de Garapava. Gilmar Fernandes, vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Garapava. Rinaldo Grobob, vereador e primeiro secretário da Câmara Municipal de Garapava. Carla Adriana Mendonça, vereadora e segunda secretária da Câmara Municipal de Igarapava. E nada mais havendo ser tratada, agradeço a participação de todos os vereadores, representantes do Executivo e demais cidadãos aqui presentes. Declaro encerrada esta sessão de julgamento.